O Bolsonaro não podia ganhar, a esquerda populista não podia correr esse risco. E o principal adversário que poderia ter a possibilidade de ganhar estava na cadeia. Então o Gilmar Mendes, ministro da Corte Suprema, em 2016 havia determinado que, em função do princípio de isonomia jurídica, a pessoa que tivesse uma sentença confirmada em segunda instância tinha que ir na cadeia. Porque senão quem tivesse dinheiro poderia entrar com recurso e recurso, poderia evitar a prisão de alguém que não tivesse dinheiro, não. Mudou em 2019 e o Lula conseguiu sair junto com outros 4.000 pessoas, entre pedófilos, homicidas, estelionatários e tal. Mas isso não permitia que o Lula fosse elegível pela ficha limpa. Então aí apareceu outro ministro da Corte, Edson Fachin, que depois de 3 sentenças condenatórias em 3 instâncias diferentes, 9 juízes, por unanimidade, que determinaram que era corrupto, e 20 juízes que participaram em recursos diferentes, inclusive da Superior Tribunal Federal, indicaram que o CEPI estava errado. Não era Curitiba. Tinha que ser no Brasília ou São Paulo. E tinha que começar tudo de novo. Anulou o processo, não inocentou. Mas isso deu a possibilidade que o Lula seja elegível de novo. E aí o jogo estava aberto. Mas por que não poderia ganhar o Bolsonaro? Um risco muito alto para a esquerda. Porque poderia demonstrar, desde a assinatura do Foro de São Paulo, desde o regresso da democracia na região, que se um governo de direita, com economia liberal, poderia tirar muita gente da pobreza sem necessidade de apelar a essa ajuda social, de tirar aqueles que têm para dar àqueles que não têm e deixar a todos sem nada. E aqueles que têm e deixam de ter pelo governo de esquerda, vai embora. Por que era esse risco? Porque todos os indicadores mostram que o governo Bolsonaro dava certo e que o Paulo Guedes na economia dava certo. Compartilhando com vocês alguns dados que eu lembro. 5 milhões de pessoas conseguiram emprego na economia formal desde que o Bolsonaro é presidente. 70 bilhões de dólares foi o lucro das estatais no governo Bolsonaro. 8,5 milhões de empresas foram criadas, mais de 20 milhões de empresas estão ativas. A quantidade de dinheiro que entrava de investimentos diretos internacionais no primeiro semestre de 2022, 51 bi de dólares, era maior que tudo que entrou em 2021. Em janeiro de 2022, o Brasil conseguiu um fato inédito. Em muitos anos, não se via um país, no meio de uma pandemia, no meio de uma guerra, com superávit nominal. Para aqueles que não entendem muito de economia, arrecada o Estado, gasta, sobra dinheiro, superávit fiscal. Paga juros da dívida, sobra dinheiro. Hoje, depois do mês de setembro, tem 1,93% de superávit em função do PIB. A dívida, desde a dívida pública, em relação ao PIB, está 77,1%. Dados desde 2020. 8,7% a taxa de desemprego, estava 14,9% na pandemia. Era muita notícia boa para correr o risco de que ganhe de novo. E aí entra a outra questão. Tinha que ganhar agora, porque o Partido dos Trabalhadores, em função do seu líder Lula, não tem ninguém que possa ir depois. Quem será depois? O Boulos. Só se ele deixar de fazer tutoriais para invadir terra, né? Mas é possível. A pergunta é quem? Não tinha quem. E aí corria um risco muito grande. Se o Bolsonaro ganhasse e mostrasse que poderia ser tirada a gente da pobreza, que poderia gerar emprego, que a inflação estava caindo. Depois de 40 anos, o Brasil vai ter uma inflação menor que a Europa e Estados Unidos, com um crescimento maior. Gente, é muita boa notícia. O risco era muito alto. E se o Bolsonaro ganhasse, o PT já era. Porque daqui a 4 anos, o Lula ia estar com 82 anos. Já não ia ter condições de disputar uma presidência. E quem ia ser o próximo da esquerda? Não tem ninguém. Então tinha que aparelhar todo o que for possível
para combater. Eu não sei se vocês assistiram, tem um filme muito antigo que chama Festa Inesquecível, de Peter Sellers. Procurem se puder. Começa com ele fazendo de um figurante, tocando um trompete e começa a jogar tiros nele. E o cara não morria nunca. Eu via a Bolsonaro e vi o Peter Sellers, porque tiravam tiros de todo tempo e ele não desistia. E aí aparece a questão de uma equação que eu denomino macabra, que a esquerda começou a construir alguns anos atrás, e que funciona da seguinte forma: classe média, nós, quantos filhos começamos a ter a partir de que idade? 2 filhos a partir dos 24, em promédio. Por que 2? Porque a quantidade de filhos que podemos manter, que podemos alimentar, para que eles tenham um bom desenvolvimento cognitivo e possam se virar sozinhos depois. A classe baixa da população, empurrada por ajuda social, que quanto mais filhos tem, mais o Estado te ajuda, começa a ter filhos a partir dos 16. E tem 4. Isso quer dizer que em 48 anos, são 4 pessoas da classe média com 12 pessoas da classe baixa. E o grande problema é que, como não tem um desenvolvimento cognitivo, porque não tem uma alimentação proteínica boa, a pessoa precisa do Estado o tempo todo. E se não for pelo Estado, ele não consegue se desenvolver. 4 pessoas desse lado, 12 pessoas desse lado. Esses 4 se viram. Os 12 não, depende do Estado. Mas todos são eleitores. E aí entra que uma região do país determina o presidente da República. É um risco muito grande e faltou muito pouco para que a coisa mude de vez. Se o Bolsonaro tivesse ganhado essa eleição, mudava a América Latina inteira. Mas não temos que desesperar. Quando a gente avalia o mapa hoje da América Latina, lógico, enxerga muito vermelho. Mas enxerga muito vermelho porque a geografia brasileira é muito grande. Ainda tem Uruguai, Paraguai, Equador. Argentina no ano que vem será sul. Eu posso garantir para vocês. Vai ser assim. E quando você avalia, mas isso é muito ruim, já foi pior. Em 2011 o mapa era exatamente igual, só tinha o Chile e a Colômbia. Então isso mostra que de alguma maneira as forças eram tamanhas contra o Bolsonaro que era realmente muito difícil de conquistar a vitória. Porque desde 2018, a última eleição foi de Paraguai, em que o governismo, não interessava a ideologia, conseguia a reeleição. Depois de Paraguai em 2018, não interessava se era de esquerda, ganhava a direita. Se era um governo de direita, ganhava a esquerda. E aconteceu a mesma coisa. Só que foi por muito pouco. Quando a gente explica para meios internacionais que sobre 156 milhões de eleitores, 123 milhões de votantes efetivos, a diferença entre um candidato e outro foi 1,9 milhões, e que 3 milhões e meio foram a favor do Lula só na Bahia, aí você entende o que Gustavo Petro, presidente da Colômbia, falou e está certo. Os pobres têm que continuar sendo pobres, porque senão não votam à esquerda. Mas temos que deixar eles sempre com esperança de que um dia possam deixar de ser pobres. A América Latina não está perdida. Temos que continuar a lutar. E a luta acaba de começar. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo.